Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com suas emoções e mostrar como o destino pode transformar uma vida de maneiras inimagináveis. Vamos conhecer Carolina, uma jovem babá de coração puro que aceita trabalhar na mansão de um milionário em Porto de Galinhas. Ela jamais imaginou que um momento desesperador mudaria tudo. Um grito de socorro, um gesto inesperado para salvar uma vida, e, de repente, ela se vê no centro de uma tempestade emocional que vai abalar não apenas seu mundo, mas de toda uma família. Mas será que o amor verdadeiro pode florescer quando dois mundos completamente diferentes se encontram? E o que acontece quando uma família inteira precisa aprender sobre o valor real de uma pessoa? Preparem-se para uma jornada de transformação, perdão e um amor que vai desafiar todas as expectativas. Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Tá? E não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas que também amam histórias emocionantes. E me contem nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto me ouvem? Estão relaxando depois de um dia corrido, preparando um lanchinho ou talvez organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos. Então preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. Carolina segurava com força a alça da bolsa surrada, enquanto olhava para a imponente mansão à sua frente. As paredes brancas contrastavam com o azul intenso do mar de Porto de Galinhas, e ela nunca tinha visto uma casa tão grande e luxuosa em toda a sua vida. Aos 22 anos, Carolina tinha passado por muitas dificuldades financeiras desde que perdeu os pais em um acidente, e agora essa oportunidade de trabalhar como babá era a única chance que tinha de recomeçar. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo castanho que balançava com a brisa marítima e caminhou em direção ao portão principal. O coração batia acelerado, não apenas pela ansiedade do novo emprego, mas também pela responsabilidade de cuidar de uma criança em um ambiente completamente diferente do que estava acostumada. Quando tocou a campainha, uma empregada de meia-idade abriu o portão com um sorriso acolhedor. Você deve ser a Carolina, não é? Sou a dona Marta. Trabalho aqui há mais de 15 anos cuidando da casa. O senhor Henrique está te esperando no escritório. Carolina assentiu nervosa e seguiu a mulher pelos jardins perfeitamente cuidados, onde palmeiras se misturavam com flores tropicais que exalavam um perfume doce e envolvente. A casa era ainda mais impressionante por dentro, com móveis elegantes e obras de arte nas paredes. Mas Dona Marta a tranquilizou com sua conversa amigável. Não se preocupe, querida. O senhor Henrique pode parecer um pouco sério no começo, mas ele tem um coração bom. E o pequeno Miguel é um anjo. Você vai se dar muito bem com ele. O escritório ficava no primeiro andar, e quando Dona Marta bateu na porta, uma voz masculina e firme respondeu para elas entrarem. Carolina sentiu o estômago se contrair quando viu Henrique Vasconcelos pela primeira vez. Ele estava de pé atrás de uma mesa de mogno, examinando alguns papéis, e quando levantou os olhos para ela, Carolina sentiu como se o ar tivesse sumido de seus pulmões. Henrique tinha cerca de 35 anos, cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas, olhos verdes intensos e uma postura que demonstrava autoridade natural. Ele usava uma camisa social branca com as mangas arregaçadas, e Carolina percebeu que ele estava analisando cada detalhe dela com um olhar penetrante que a fez se sentir exposta e nervosa. Senhorita Carolina, imagino, sou Henrique Vasconcelos. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la, e quando suas peles se tocaram, Carolina sentiu uma corrente elétrica que a surpreendeu completamente. É um prazer conhecê-lo, Sr. Vasconcelos. Estou muito agradecida por esta oportunidade. Carolina respondeu.
tentando manter a voz firme apesar da mistura de nervosismo e algo indefinível que sentia ao estar na presença dele. Henrique a observou por mais alguns segundos antes de fazer um gesto para que ela se sentasse na poltrona em frente à sua mesa. Ele explicou que era viúvo há 2 anos e que precisava de alguém de confiança para cuidar do filho Miguel, de 5 anos, especialmente durante as tardes e fins de semana, quando seus compromissos de trabalho se intensificavam. Miguel perdeu a mãe muito cedo e ainda está se adaptando. Ele pode ser um pouco tímido no início, mas é uma criança doce e inteligente. Você tem experiência com crianças? Carolina contou sobre os anos que passou cuidando dos filhos dos vizinhos em sua cidade natal, no interior de Pernambuco, e como sempre teve facilidade para lidar com os pequenos. Durante a conversa, Carolina percebeu que Henrique alternava entre momentos de formalidade profissional e instantes onde seu olhar se suavizava, como se estivesse tentando decifrar algo nela. Quando ele explicou a rotina da casa e as responsabilidades que ela teria, sua voz carregava uma seriedade que demonstrava o quanto ele se preocupava com o bem-estar do filho. Miguel costuma ficar um pouco agitado no final do dia, principalmente na hora de dormir. A última babá não conseguiu criar uma conexão com ele e isso me preocupa muito. Preciso de alguém que entenda que ele não é apenas uma responsabilidade, mas uma criança que precisa de carinho e atenção genuínos. Carolina assentiu com determinação, explicando que sempre acreditou que as crianças percebem quando o cuidado vem do coração, e que estava disposta a ter paciência e dedicação para conquistar a confiança de Miguel. Quando Henrique a levou para conhecer o quarto que seria dela, Carolina não conseguiu esconder a surpresa ao ver o espaço amplo e confortável, com uma cama de casal, um pequeno banheiro privativo e uma janela que dava vista para o mar. Este será seu quarto enquanto trabalhar aqui. Espero que se sinta confortável. Henrique mantinha o tom formal, mas Carolina notou que ele demorou um pouco mais do que necessário para mostrar os detalhes do espaço, como se estivesse observando suas reações. Ela agradeceu sinceramente, explicando que nunca tinha tido um quarto só para ela, e que aquele lugar era mais bonito do que qualquer coisa que tinha imaginado. Por um momento, o olhar de Henrique se suavizou completamente, como se ele tivesse visto algo especial na simplicidade e gratidão dela. Naquele momento, uma voz infantil ecoou pelo corredor e eles ouviram passos pequenos correndo em direção ao quarto. Miguel apareceu na porta, um menino loiro de olhos verdes igualzinhos aos do pai, vestindo uma camiseta com desenho de dinossauro e shorts azuis. Ele parou quando viu Carolina e se escondeu parcialmente atrás da perna do pai, olhando para ela com curiosidade misturada com timidez. Miguel, esta é a Carolina. Ela vai cuidar de você a partir de hoje. Henrique colocou a mão no ombro do filho com ternura evidente e Carolina se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino. Oi, Miguel. Seu pai me contou que você é muito esperto. Você gosta de dinossauros? Ela apontou para a camiseta dele com um sorriso genuíno e Miguel assentiu timidamente antes de sussurrar que o tiranossauro era seu preferido. Carolina passou o resto da tarde conhecendo Miguel e sua rotina e ficou impressionada com a inteligência e sensibilidade do menino. Ele mostrou seus brinquedos favoritos, seus livros de dinossauros e até mesmo alguns desenhos que tinha feito. Durante esse tempo, Carolina percebeu que Henrique os observava discretamente, sempre por perto, mas sem interferir na interação natural que estava acontecendo entre ela e Miguel. Quando chegou a hora do lanche, Miguel pediu para Carolina se sentar ao lado dele na mesa da cozinha, e ela preparou sanduíches no formato de dinossauros, o que arrancou risadas encantadas do menino. Papai, olha, a Carolina fez um triceratops. Miguel mostrou o sanduíche para o pai com entusiasmo, e Henrique sorriu de uma forma que Carolina ainda não tinha visto, um sorriso verdadeiro e caloroso que transformou completamente sua expressão séria. Quando a noite chegou e foi hora de Miguel tomar banho e se preparar para dormir, Carolina acompanhou todo o processo com paciência e carinho. Ela ajudou o menino a escolher o pijama. Escovou seus dentes junto com ele, fazendo caretas engraçadas no espelho. E quando chegou a hora da história antes de dormir,
Miguel pediu especificamente para ela ler. Carolina escolheu um livro sobre aventuras de dinossauros e usou vozes diferentes para cada personagem, fazendo Miguel rir e se envolver completamente na narrativa. Durante a leitura, ela percebeu que Henrique estava parado na porta do quarto, observando a cena com uma expressão que misturava surpresa, alívio e algo mais profundo que ela não conseguiu identificar completamente. Depois que Miguel finalmente adormeceu, Carolina desceu para a sala onde encontrou Henrique, mexendo em alguns documentos. Ele levantou os olhos quando ela se aproximou e, pela primeira vez desde que chegara, seu olhar parecia completamente desarmado. Obrigado, ele disse simplesmente, mas havia tanto peso nessa palavra que Carolina sentiu seu coração acelerar novamente. Miguel não se conecta facilmente com pessoas novas. Faz tempo que eu não o vejo tão à vontade com alguém. Carolina sorriu, explicando que Miguel era uma criança especial e que ela já estava se afeiçoando a ele. Ele só precisa de alguém que entenda que por baixo da timidez existe um menino muito carinhoso e inteligente. Henrique assentiu lentamente, e Carolina percebeu que havia uma vulnerabilidade em seus olhos verdes que ele tentava esconder atrás da postura profissional. Naquela primeira noite em seu novo quarto, Carolina deitou na cama confortável e olhou pela janela para o mar iluminado pela lua cheia. Ela pensou em como sua vida tinha mudado drasticamente em apenas um dia, e como sentia que aquele lugar e aquelas pessoas já estavam tocando seu coração de uma forma inesperada. Havia algo em Henrique que despertava nela uma mistura de nervosismo e fascinação que ela nunca tinha sentido antes. Ela percebeu que ele carregava uma tristeza profunda, provavelmente relacionada à perda da esposa, mas também notou momentos onde sua guarda baixava e revelava um homem sensível e dedicado. Enquanto escutava o som das ondas batendo na praia, Carolina adormeceu pensando que talvez aquele fosse realmente um novo começo, não apenas profissionalmente, mas de uma forma que ela ainda não conseguia compreender completamente. As primeiras semanas na mansão passaram como um sonho para Carolina. Ela acordava todas as manhãs com o som das gaivotas e o cheiro da brisa marítima entrando pela janela, uma sensação de tranquilidade que nunca tinha experimentado em sua vida. Miguel se adaptou à sua presença de forma surpreendente, e logo ela se tornou parte essencial da rotina do menino. Eles passavam as manhãs na praia construindo castelos de areia elaborados, sempre com temas de dinossauros, e Miguel ria alto quando Carolina inventava histórias sobre dinossauros que viviam em castelos à beira-mar. Durante esses momentos, ela frequentemente notava Henrique observando-os da varanda de seu escritório, com uma xícara de café na mão e uma expressão pensativa que a fazia se perguntar o que passava por sua mente. Durante os almoços, que inicialmente eram servidos em horários diferentes para manter a formalidade entre empregador e funcionária, Miguel começou a insistir para que Carolina comesse junto com eles. Papai, por que a Carolina não pode almoçar com a gente? Ela é da nossa família agora. A pergunta inocente do menino criou um momento de silêncio constrangedor, mas Henrique, após uma pausa, concordou que seria mais natural se todos comessem juntos. Essas refeições compartilhadas se tornaram alguns dos momentos mais especiais do dia para Carolina. Ela descobriu que Henrique tinha um senso de humor sutil e inteligente, especialmente quando conversava com Miguel sobre escola, dinossauros e aventuras imaginárias. Gradualmente, ele começou a incluir Carolina nas conversas, perguntando sobre sua opinião em assuntos relacionados ao bem-estar de Miguel, e ela percebia que ele realmente valorizava suas observações. Uma tarde, enquanto Carolina ajudava Miguel com uma atividade de escola na mesa da sala, Henrique chegou do trabalho mais cedo que o habitual. Ele se aproximou para ver o que estavam fazendo e Carolina explicou que estava ensinando Miguel a fazer uma maquete do sistema solar usando frutas. Veja, papai, a Carolina disse que o Sol é como uma laranja grande e a Terra é como esta uva pequenininha. Miguel mostrou o projeto com entusiasmo e Henrique se ajoelhou ao lado deles para examinar o trabalho. Durante essa explicação, Carolina sentiu a proximidade física dele de uma forma que a deixou nervosa e, ao mesmo tempo, eletrizante. Ela percebia o perfume masculino dele,
misturado com um toque de água do mar. E quando seus olhares se encontraram por acaso, algo passou entre eles que fez seu coração disparar. Muito criativo, Henrique comentou, mas sua voz saiu um pouco mais rouca que o normal, e Carolina se perguntou se ele também tinha sentido aquela tensão inexplicável. As noites se tornaram especialmente significativas para Carolina. Após colocar Miguel para dormir, ela frequentemente encontrava Henrique na área de estar, ora trabalhando em seu laptop, ora simplesmente relaxando com um copo de vinho enquanto ouvia o som do mar. Inicialmente, ela apenas desejava boa noite e subia para seu quarto, mas aos poucos essas despedidas foram se alongando em conversas genuínas. Henrique começou a perguntar sobre seu dia com Miguel e Carolina compartilhava as pequenas descobertas e progressos do menino. Hoje Miguel me perguntou sobre a mamãe dele. Carolina contou certa noite, hesitante sobre como abordar o assunto delicado. Ele queria saber se ela também gostava de dinossauros. Eu disse que tenho certeza de que ela adorava tudo que fazia o Miguel feliz. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o copo em suas mãos, antes de agradecer sussurrando que era exatamente assim que esperava que o assunto fosse tratado. Durante essas conversas noturnas, Carolina começou a conhecer o verdadeiro Henrique por trás da fachada profissional. Ele contou sobre sua empresa de desenvolvimento imobiliário, sobre como trabalhava com projetos sustentáveis em resorts de luxo ao longo da costa nordestina, e como tinha herdado o negócio do pai, mas moldado conforme seus próprios valores ambientais. Sempre acreditei que podemos crescer economicamente sem destruir a beleza natural que temos aqui no Nordeste. Ele explicou uma noite, gesticulando em direção ao mar iluminado pela lua. Carolina ficou impressionada com a paixão dele ao falar sobre preservação ambiental e desenvolvimento consciente, e ela compartilhou suas próprias opiniões sobre a importância de proteger as praias e a vida marinha que tanto admirava desde que chegara a Porto de Galinhas. Esses momentos de conexão intelectual e emocional criavam entre eles uma intimidade crescente que nenhum dos dois ousava nomear, mas que ambos sentiam de forma intensa. Uma manhã, Carolina estava preparando o café da manhã quando escutou vozes alteradas vindo do escritório de Henrique. Ela reconheceu a voz dele, mas havia outras pessoas falando em tom formal e um pouco impaciente. Dona Marta, que estava organizando a despensa, sussurrou para Carolina que eram os pais de Henrique, que tinham chegado de Recife para uma visita surpresa. Dona Beatriz e Sr. Roberto são pessoas muito exigentes, explicou a empregada com uma expressão preocupada. Eles sempre têm opiniões muito fortes sobre como as coisas devem ser feitas aqui. Carolina sentiu um frio no estômago, especialmente quando escutou fragmentos da conversa que incluíam comentários sobre funcionários novos e pessoas adequadas para estar perto de Miguel. Ela percebeu que estava sendo discutida, e a sensação de ser julgada por pessoas que nem sequer a conheciam trouxe de volta todas suas inseguranças sobre não pertencer àquele mundo de luxo e privilégios. Quando Henrique finalmente trouxe seus pais para conhecer Carolina, a tensão no ar era palpável. Dona Beatriz Vasconcelos era uma mulher elegante, de cerca de 60 anos, com cabelos loiros perfeitamente arrumados, vestindo um conjunto de linho branco que gritava sofisticação e dinheiro. Senhor Roberto era um homem imponente, com barba grisalha bem aparada e a mesma postura autoritária do filho, mas com um ar de dureza que Henrique não possuía. Então esta é a nova babá, disse Dona Beatriz, examinando Carolina da cabeça aos pés com um olhar calculista que a fez se sentir como um objeto sendo avaliado. De onde você é, querida? A pergunta veio carregada de uma condescendência mal disfarçada, e Carolina respondeu educadamente sobre sua cidade natal no interior, sentindo cada palavra sendo pesada e julgada pelos olhos críticos da mulher. Miguel, que estava brincando no jardim quando os avós chegaram, correu para dentro de casa ao escutar as vozes familiares. Vovó, vovô, olhem o que a Carolina me ensinou. O menino segurava uma escultura de argila que tinha feito no formato de um dinossauro, e sua animação genuína era contagiante. Carolina observou a interação,
notando como o comportamento dos pais de Henrique mudava completamente quando se dirigiam ao neto. Dona Beatriz se ajoelhou e elogiou o trabalho de Miguel com carinho verdadeiro, enquanto o Sr. Roberto fazia perguntas detalhadas sobre as técnicas que o menino tinha usado. Por um momento, Carolina conseguiu ver a humanidade por trás da frieza inicial, mas logo percebeu que o olhar deles voltava para ela com uma curiosidade calculista, como se estivessem tentando entender que tipo de influência ela estava exercendo sobre o neto. Durante o almoço, que foi servido na sala de jantar formal com a melhor louça da casa, Carolina se sentiu completamente fora de lugar, sentada à mesa com a família Vasconcelos. A conversa girava principalmente em torno de negócios, política local e pessoas da alta sociedade de Recife que Carolina obviamente não conhecia. Ela tentou participar quando o assunto envolvia Miguel, ou questões relacionadas a seu cuidado, mas percebia os olhares trocados entre Dona Beatriz e Sr. Roberto sempre que ela falava. Carolina tem sido maravilhosa com Miguel, Henrique disse em determinado momento, claramente tentando incluí-la na conversa e demonstrar sua aprovação pelo trabalho dela. Miguel nunca se adaptou tão bem a uma babá antes. Dona Beatriz sorriu de forma educada, mas havia algo afiado em seus olhos quando respondeu. Que bom, querido. Crianças realmente precisam de estabilidade adequada em suas vidas. Após o almoço, Carolina escutou acidentalmente uma conversa entre Henrique e seus pais na varanda, enquanto estava ajudando Dona Marta a recolher as louças na sala de jantar. Henrique, precisamos conversar sobre suas decisões aqui. A voz de Sr. Roberto era firme e carregava autoridade. Miguel precisa de influências apropriadas em sua formação. Você já pensou em procurar alguém com mais qualificações formais? Carolina sentiu o sangue gelando em suas veias, entendendo perfeitamente que estava sendo questionada sua adequação para o cargo. A resposta de Henrique veio rápida e defensiva. Miguel está feliz, pai. Carolina é competente e carinhosa com ele. Isso é o que importa. Dona Beatriz interferiu com sua voz doce, mas venenosa. Claro, querido, mas você também precisa pensar no futuro. Miguel vai crescer e precisar de exemplos adequados de como as pessoas se comportam em sociedade. Carolina saiu silenciosamente da sala de jantar, seu coração batendo acelerado e uma mistura de raiva e tristeza tomando conta de seu peito. Os dias seguintes à visita dos pais de Henrique foram marcados por uma tensão quase palpável que pairava sobre a mansão. Carolina percebia que algo havia mudado no comportamento de Henrique, que oscilava entre momentos de proximidade calorosa e períodos de distanciamento profissional, que a deixavam confusa e magoada. Ele continuava elogiando seu trabalho com Miguel e participando das conversas durante as refeições, mas havia uma cautela nova em suas interações, como se estivesse constantemente pesando suas palavras e gestos. Durante as noites, quando costumavam ter suas conversas mais íntimas na área de estar, Henrique frequentemente se desculpava cedo alegando o trabalho acumulado, deixando Carolina sozinha com seus pensamentos turbulentos e uma sensação crescente de que talvez ela realmente não pertencesse àquele mundo sofisticado. Miguel, por outro lado, parecia completamente alheio às tensões dos adultos ao seu redor e continuava se desenvolvendo maravilhosamente sob os cuidados de Carolina. Ele tinha começado a chamá-la de Carol, com uma familiaridade afetuosa que aquecia o coração dela, e frequentemente expressava sua felicidade de maneiras que tocavam profundamente sua alma. Carol, você vai ficar aqui para sempre? Ele perguntou uma tarde enquanto construíam uma cidade de dinossauros na areia da praia. Carolina sorriu, mas sentiu um aperto no peito ao responder que ficaria ali enquanto ele e o papai precisassem dela. A pergunta inocente do menino ecoou em sua mente durante o resto do dia, especialmente porque ela mesma não tinha certeza da resposta. Havia momentos em que se sentia perfeitamente integrada àquela família, mas outros em que as dúvidas plantadas pelos pais de Henrique germinavam como ervas daninhas em seu coração. A situação se complicou ainda mais quando Dona Beatriz começou a fazer visitas mais frequentes, sempre com a desculpa de querer passar mais tempo com o neto. Mas Carolina percebia que estava sendo observada e avaliada constantemente.
A mulher chegava sem aviso prévio, sempre elegantemente vestida, e fazia comentários aparentemente inocentes, que carregavam críticas veladas. Carolina, querida, onde você aprendeu a pentear o cabelo de Miguel dessa forma? É interessante, bem diferente do que estamos acostumados, disse ela certa manhã, enquanto observava Carolina amarrando o cabelo do menino em um rabo de cavalo simples e prático para brincar na praia. O tom doce não disfarçava a mensagem implícita de que até mesmo os cuidados básicos que Carolina oferecia não estavam à altura dos padrões da família Vasconcelos. Durante uma dessas visitas, Carolina presenciou uma cena que a marcou profundamente. Dona Beatriz estava folheando um álbum de fotos com Miguel, mostrando imagens da falecida mãe dele, em eventos sociais elegantes, sempre vestida em roupas de grife e frequentando ambientes sofisticados. Veja como sua mamãe era linda, Miguel. Ela sabia exatamente como se comportar em todas as situações, sempre uma verdadeira dama, comentava a avó, enquanto apontava para fotos onde a mulher aparecia em bailes beneficentes, inaugurações de exposições de arte e jantares empresariais. Carolina, que estava organizando os brinquedos de Miguel no canto da sala, sentia cada palavra como uma comparação cruel com sua própria origem humilde e falta de sofisticação social. Miguel ouvia atentamente, mas depois olhou para Carolina e disse inocentemente: "A Carol também é linda, vovó, e ela sabe fazer vozes de dinossauro que a mamãe não sabia." O comentário trouxe um sorriso melancólico para o rosto de Carolina, mas também um olhar gelado de Dona Beatriz, que a fez sentir como se tivesse cometido algum crime ao conquistar o afeto da criança. As coisas chegaram a um ponto crítico, numa tarde em que Carolina estava na cozinha, preparando um lanche especial para Miguel, usando formas de biscoito para criar sanduíches em formato de dinossauros, quando escutou vozes alteradas vindas do escritório de Henrique. Desta vez, não eram apenas Dona Beatriz e Senhor Roberto, mas também algumas outras vozes que ela não reconheceu. Dona Marta, que estava ajudando com a preparação, suspirou pesadamente e sussurrou: "É melhor você saber, Carolina. Os senhores estão reunidos com alguns amigos da família para discutir sua situação aqui." O sangue de Carolina gelou quando ela compreendeu que estava sendo o assunto de uma espécie de conselho familiar, como se fosse um problema a ser resolvido. Ela conseguia ouvir fragmentos da conversa que incluíam palavras como inadequada, influência negativa e padrões familiares, e cada palavra era como uma facada em seu orgulho e autoestima. Determinada a enfrentar a situação de frente, Carolina pediu para Dona Marta cuidar de Miguel por alguns minutos e caminhou em direção ao escritório. Ela bateu na porta e entrou sem esperar resposta, encontrando Henrique sentado atrás de sua mesa com uma expressão tensa, enquanto seus pais e outros dois casais elegantes a observavam com surpresa e desaprovação evidente. "Com licença, Sr. Henrique. Eu gostaria de falar com o senhor quando for possível", disse Carolina, mantendo a voz firme apesar do tremor que sentia por dentro. Dona Beatriz foi a primeira a se manifestar. "Carolina, querida, acho que seria mais apropriado você aguardar até que nossa reunião termine. Este é um assunto familiar." O tom condescendente e a ênfase na palavra familiar deixaram claro que Carolina estava sendo excluída propositalmente, tratada como uma funcionária que não tinha direito de participar de decisões que afetavam diretamente sua vida e seu trabalho. Henrique se levantou abruptamente, claramente desconfortável com a situação. "Na verdade, se vocês estão discutindo o trabalho da Carolina, ela tem o direito de estar presente", ele disse, sua voz carregando uma tensão que Carolina nunca tinha ouvido antes. Senhor Roberto interferiu com autoridade. "Henrique, você está sendo ingênuo. Estamos pensando no que é melhor para Miguel e para você. Esta moça pode ser boa com crianças, mas você precisa considerar o futuro. Miguel vai crescer e precisar de exemplos adequados. Você mesmo deveria estar pensando em encontrar alguém mais adequada para sua posição social." As palavras atingiram Carolina como socos, e ela sentiu suas faces corando de humilhação e raiva. Uma das mulheres presentes, que Carolina depois soube ser uma amiga da família,
Acrescentou com um sorriso falso: Querido Henrique, você é jovem e bem-sucedido. Precisa de uma companheira à altura, alguém que possa circular nos mesmos ambientes que você, que entenda seu mundo. Miguel precisa de uma figura materna apropriada. A conversa tomou um rumo ainda mais doloroso quando Dona Beatriz começou a mencionar nomes de mulheres da alta sociedade local que seriam perfeitas para Henrique. A filha dos Andrade, por exemplo, Ana Luísa. Ela é formada em Paris, fala 3 idiomas e conhece nossa família há anos. Seria uma escolha sensata para você e uma influência positiva para Miguel. Carolina sentia cada sugestão como uma punhalada, não apenas porque questionavam sua adequação profissional, mas porque indiretamente sugeriam que ela representava algum tipo de ameaça ou interesse romântico que precisava ser eliminado. Ela olhou para Henrique, esperando que ele defendesse sua competência profissional ou pelo menos demonstrasse desconforto com aquela discussão humilhante. Mas ele permanecia em silêncio, olhando para as mãos cruzadas sobre a mesa, claramente dividido entre lealdade à família e algo mais que Carolina não conseguia identificar. O momento mais doloroso chegou quando o Sr. Roberto se dirigiu diretamente a Carolina com uma proposta que soou como uma demissão disfarçada. Carolina, você parece uma moça trabalhadora e honesta. Estamos dispostos a lhe oferecer uma compensação generosa e excelentes referências para que possa encontrar uma posição mais adequada ao seu perfil. Talvez em uma família menos complexa. A proposta veio acompanhada de um envelope que ele colocou sobre a mesa, claramente contendo dinheiro suficiente para tornar a oferta tentadora. Carolina olhou para o envelope, depois para as faces expectantes dos presentes, e finalmente para Henrique, que continuava evitando seu olhar. Algo se quebrou dentro dela naquele momento, uma mistura de orgulho ferido e tristeza profunda que a fez perceber que, independentemente de seus sentimentos crescentes por aquela família, ela nunca seria verdadeiramente aceita naquele mundo. Com a dignidade que conseguiu reunir, Carolina endireitou os ombros e olhou diretamente para Sr. Roberto. Agradeço a oferta, mas preciso conversar com o Sr. Henrique sobre minha situação aqui. Miguel é minha responsabilidade e qualquer decisão sobre meu trabalho deve ser tomada por seu pai. Sua voz tremulou ligeiramente, mas ela manteve a compostura. Dona Beatriz suspirou dramaticamente. Querida, você não está entendendo. Não é apenas uma questão profissional. É uma questão de adequação social. Miguel vai crescer e frequentar ambientes onde certas origens importam. A palavra origens foi pronunciada com tanto desdém que Carolina sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Ela olhou uma última vez para Henrique, que finalmente levantou os olhos para encontrar os dela, e viu ali uma mistura de angústia, conflito e algo que parecia um pedido silencioso de desculpas. Sem esperar por mais humilhações, Carolina saiu do escritório com a cabeça erguida. Mas assim que fechou a porta atrás de si, as lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Ela correu para seu quarto, onde se jogou na cama e chorou toda a dor e frustração que tinha acumulado. Pela janela, ela podia ver Miguel brincando no jardim com Dona Marta, completamente alheio ao drama que se desenrolava dentro da casa. A visão do menino feliz e despreocupado fez seu coração se apertar ainda mais, porque ela sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, Miguel seria o mais afetado por qualquer mudança. Ela se perguntava como explicaria para ele que talvez precisasse ir embora. E como lidaria com a própria dor de se afastar de uma criança que já amava como se fosse sua e de um homem que tinha despertado nela sentimentos que nem sabia que existiam. A tensão na mansão se tornou quase insuportável nos dias seguintes ao confronto no escritório. Carolina continuou cumprindo suas responsabilidades com Miguel com a mesma dedicação de sempre, mas algo havia mudado irreversivelmente em sua dinâmica com Henrique. Ele parecia constantemente dividido entre se aproximar dela para conversar sobre o que havia acontecido e manter uma distância respeitosa que só aumentava o mal-estar entre eles. Durante as refeições, as conversas ficaram forçadas e superficiais, com Miguel sendo o único que mantinha sua naturalidade, contando sobre suas descobertas e aventuras como se nada tivesse mudado.
Carolina percebia que Henrique a observava com frequência, especialmente quando ela interagia com Miguel. E havia algo em seu olhar que misturava admiração, preocupação e uma angústia que ela não conseguia decifrar completamente. Uma manhã, enquanto Carolina ajudava Miguel a se vestir para um passeio na praia, Dona Beatriz apareceu no quarto do menino sem avisar, acompanhada de uma mulher jovem e elegante que ela apresentou como Ana Luísa Andrade. Miguel, querido, esta é a filha de uns amigos muito especiais da vovó. Ela veio conhecer você, disse Dona Beatriz com um sorriso que não chegava aos olhos. Ana Luísa era realmente uma mulher impressionante, com cabelos loiros perfeitamente escovados, vestindo um vestido de linho bege que provavelmente custava mais do que Carolina ganhava em 3 meses, e uma postura que exalava confiança e sofisticação natural. Ela se ajoelhou na frente de Miguel com um sorriso estudado e começou a fazer perguntas sobre seus interesses. Mas Carolina percebeu imediatamente que havia algo ensaiado em sua abordagem, como se ela tivesse sido brifada sobre como conquistar a criança. Miguel, sempre educado, respondeu às perguntas de Ana Luísa, mas não demonstrou o entusiasmo natural que costumava ter com pessoas que realmente o interessavam. Quando a mulher perguntou sobre seus brinquedos favoritos, Miguel olhou para Carolina como se pedisse permissão para mostrar sua coleção de dinossauros. A Carol me ensinou sobre todos os períodos geológicos, e agora eu sei a diferença entre Jurássico e Cretáceo. Ele explicou com orgulho, claramente esperando impressionar a visitante com seu conhecimento. Ana Luísa sorriu educadamente, mas Carolina percebeu que ela não tinha a menor ideia sobre dinossauros e estava apenas fingindo interesse. Que interessante, Miguel. Talvez você também goste de outras coisas, como música clássica ou arte. Eu toco piano e posso te ensinar algum dia. A sugestão soou forçada, e Miguel apenas assentiu educadamente antes de se voltar para Carolina e perguntar se poderiam ir para a praia construir o novo projeto que tinham planejado. Henrique apareceu na porta do quarto naquele momento, claramente surpreso ao encontrar sua mãe ali com Ana Luísa. Carolina viu uma expressão que passou rapidamente por seu rosto, algo entre irritação e constrangimento, antes de ele se recompor e cumprimentar a visitante educadamente. Ana Luísa, que surpresa! Não sabia que você viria hoje. Sua voz carregava uma frieza que não passou despercebida por Carolina, que conhecia bem as nuances de seu tom depois de semanas convivendo com ele. Dona Beatriz interferiu rapidamente. Eu pensei que seria legal Ana Luísa conhecer Miguel, já que vocês dois se conhecem há tanto tempo. Ela estava comentando como sente saudades dos tempos de faculdade. A troca de olhares entre mãe e filho foi tensa, e Carolina percebeu que aquela visita não era coincidência, mas parte de um plano mais amplo para substituí-la gradualmente. Durante o almoço, que foi estendido para incluir Ana Luísa, Carolina se sentiu mais deslocada do que nunca. A conversa fluía naturalmente entre os 3 adultos, tocando em assuntos como viagens internacionais, eventos sociais em Recife e pessoas em comum que eles conheciam. Ana Luísa demonstrava conhecimento sobre arte, literatura e música clássica, falando com desenvoltura sobre exposições em museus europeus e concertos que tinha assistido. Carolina, por sua vez, se limitava a cuidar de Miguel e participar apenas quando diretamente questionada, sentindo-se como uma intrusa em uma reunião à qual não pertencia. Carolina tem sido maravilhosa com Miguel, Henrique disse em determinado momento, claramente tentando incluí-la na conversa. Mas Ana Luísa apenas sorriu educadamente e direcionou a atenção de volta para assuntos que excluíam naturalmente a babá. O momento mais doloroso chegou quando Ana Luísa começou a fazer sugestões sobre atividades enriquecedoras para Miguel, como aulas de piano, francês e equitação. Crianças da idade dele absorvem idiomas muito facilmente, e a música desenvolve disciplina e refinamento. Ela explicou dirigindo-se principalmente a Henrique. Tenho certeza de que Miguel tem potencial para se destacar em atividades mais sofisticadas. A palavra sofisticadas foi pronunciada com um olhar discreto, mas significativo na direção de Carolina, como se suas atividades com dinossauros e construções na areia fossem inadequadas para uma criança da posição social de Miguel.
Carolina sentiu seu rosto corar de humilhação, especialmente quando viu Dona Beatriz assentindo aprovadoramente para cada sugestão de Ana Luísa. Miguel, por sua vez, parecia confuso com toda aquela discussão sobre seu futuro sendo conduzida como se ele não estivesse presente. Após o almoço, quando Ana Luísa e Dona Beatriz saíram para um passeio pelas galerias de arte local, Carolina finalmente se encontrou sozinha com Henrique pela primeira vez em dias. Ela estava lavando a louça na cozinha quando ele entrou, claramente agitado e com uma expressão que misturava raiva e frustração. Carolina, eu preciso que você saiba que eu não tive nada a ver com essa visita hoje. Minha mãe organizou tudo sem me consultar. Sua voz carregava uma urgência que ela não esperava, e quando ela se virou para encará-lo, viu em seus olhos verdes uma intensidade que fez seu coração acelerar. Eu não quero que você pense que estou concordando com essas pressões da minha família. Carolina secou as mãos no pano de prato, tentando manter a compostura, apesar do turbilhão de emoções que sentia. Senhor Henrique, eu entendo que sua família quer o que é melhor para Miguel e para o senhor. Talvez eles tenham razão sobre eu não ser a pessoa adequada para este ambiente. A resposta de Carolina claramente atingiu Henrique de forma inesperada. Ele se aproximou dela, ficando tão perto que ela podia sentir seu perfume masculino, misturado com o cheiro da brisa marítima que sempre o acompanhava. Não diga isso, por favor. Você não entende o quanto você e Miguel se conectaram. O quanto você... Ele parou abruptamente, como se estivesse prestes a dizer algo que não deveria, e Carolina sentiu o ar ficando carregado de tensão entre eles. O quanto o quê? Ela perguntou suavemente, olhando diretamente em seus olhos. Por um momento, pareceu que ele ia responder, que ia quebrar a barreira de formalidade que mantinham. Mas então o som de vozes se aproximando os fez se afastar rapidamente, deixando a pergunta pairando no ar como uma promessa não cumprida. Durante os dias seguintes, as visitas de Ana Luísa se tornaram mais frequentes, sempre acompanhadas de sugestões sobre como a educação de Miguel poderia ser aprimorada e atividades que ela poderia organizar para ele. Carolina percebia que Henrique ficava visivelmente desconfortável com essas interferências, especialmente quando elas implicavam mudanças na rotina que Miguel adorava. Uma tarde, quando Ana Luísa sugeriu que Miguel poderia passar menos tempo na praia para se dedicar a atividades mais construtivas, Henrique finalmente reagiu. Miguel é uma criança, Ana Luísa. Ele precisa brincar e se divertir, não ser moldado como um adulto em miniatura, disse ele com uma firmeza que surpreendeu a todos. Carolina sentiu uma onda de gratidão e algo mais profundo ao ver Henrique defendendo não apenas Miguel, mas indiretamente a forma como ela cuidava dele. A situação chegou a um ponto insustentável quando Dona Beatriz começou a fazer comentários mais diretos sobre a inadequação de Carolina na presença de outras pessoas. Durante um jantar onde alguns amigos da família estavam presentes, ela comentou alto o suficiente para todos ouvirem. É claro que Carolina é uma moça esforçada, mas Miguel precisa de influências que o preparem para seu futuro em nossa sociedade. Não podemos ser sentimentais quando se trata da formação de uma criança. O comentário foi feito enquanto Carolina servia o café, e ela sentiu todos os olhares se voltarem para ela com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Henrique ficou visivelmente tenso, suas mãos se fechando em punhos sobre a mesa, mas ele não disse nada naquele momento, deixando Carolina se sentindo completamente exposta e humilhada. Mais tarde, naquela mesma noite, Carolina estava em seu quarto, fazendo as malas silenciosamente, decidida a partir antes que a situação se tornasse ainda mais insustentável para todos. Ela havia chegado à conclusão dolorosa de que, por mais que amasse Miguel, e por mais que houvesse algo inexplicável crescendo entre ela e Henrique, sua presença estava causando mais tensão do que harmonia na família. Enquanto dobrava suas roupas, ouviu uma batida suave na porta. Era Henrique, com uma expressão mais intensa do que ela jamais tinha visto. — O que você está fazendo? Ele perguntou, observando a mala aberta sobre a cama.
Eu estou tomando a decisão que é melhor para todos, especialmente para Miguel. Carolina respondeu, tentando manter a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam derramar. Sua família tem razão. Eu não pertenço a este mundo, e minha presença aqui só está causando problemas. Henrique fechou a porta atrás de si e se aproximou dela com uma determinação que fez o coração de Carolina acelerar perigosamente. Henrique se aproximou de Carolina com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de raiva e algo muito mais profundo que a fez parar de dobrar as roupas e se virar completamente para ele. Você não vai a lugar nenhum, ele disse com uma voz baixa, mas carregada de emoção. Não até conversarmos direito sobre o que está acontecendo aqui. Carolina sentiu seu coração disparar ao ver a vulnerabilidade crua em sua expressão, como se todas as máscaras de polidez e formalidade tivessem finalmente caído. Senhor Henrique, eu entendo que o senhor sente responsabilidade por Miguel, mas sua família deixou muito claro que eu não sou adequada para este ambiente. E talvez eles tenham razão. Sua voz tremulou ligeiramente, porque uma parte dela desesperadamente queria que ele a convencesse do contrário, que ele lutasse por ela da forma que seu coração secretamente ansiava. Pare de me chamar de Senhor Henrique, ele disse, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. E pare de fingir que isso é apenas sobre trabalho ou adequação social. Nós dois sabemos que há algo mais acontecendo aqui, algo que nem eu nem você estamos querendo admitir. As palavras dele fizeram Carolina sentir como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés, porque finalmente alguém tinha colocado em palavras aquela tensão crescente que pairava entre eles há semanas. Eu não sei do que você está falando, ela sussurrou. Mas seus olhos traíam a mentira, e Henrique se aproximou ainda mais, ficando tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Não minta para mim, Carolina. Não quando estou aqui colocando meu coração nu na sua frente. Naquele momento, eles ouviram vozes alteradas vindo do andar de baixo e reconheceram imediatamente a voz estridente de Dona Beatriz discutindo com alguém. Henrique, onde você está? Precisamos resolver essa situação de uma vez por todas. O grito da mulher ecoou pela casa, seguido de passos pesados subindo a escada. Henrique fechou os olhos por um momento, claramente reunindo coragem para o que sabia que estava por vir. Fica aqui, ele disse para Carolina, sua voz carregando uma determinação que ela não conhecia. Não termina de fazer essa mala. Promete que não vai embora até eu voltar. Havia algo em seus olhos que fez Carolina assentir instintivamente, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Henrique saiu do quarto com passos firmes, deixando Carolina com o coração batendo acelerado e uma mistura de esperança e terror tomando conta de seu peito. Carolina encostou a orelha na porta e conseguiu escutar parte da discussão que acontecia na sala principal. Dona Beatriz estava visivelmente alterada e sua voz carregava uma indignação que ecoava pela casa. Henrique, já chega. Ana Luísa me contou que você foi extremamente frio com ela hoje e eu não vou tolerar mais essa sua atitude infantil. Você tem responsabilidades familiares e sociais que não pode ignorar para proteger uma funcionária inadequada. A voz de Henrique respondeu com uma firmeza que Carolina nunca tinha ouvido antes. Mãe, eu sou um homem adulto e tomo minhas próprias decisões sobre minha casa e minha vida. Carolina não é apenas uma funcionária, ela... Houve uma pausa e Carolina prendeu a respiração esperando pelo que viria a seguir. Ela é importante para Miguel e para mim de uma forma que vocês se recusam a entender. Senhor Roberto interferiu na conversa com sua voz autoritária. Henrique, você está sendo irracional. Esta moça obviamente o envolveu de alguma forma, mas você precisa pensar com a cabeça e não com outras partes. Miguel precisa de estabilidade e influências adequadas, não de uma aventura passageira que pode prejudicar seu desenvolvimento. As palavras do pai claramente atingiram Henrique como uma bofetada, porque sua resposta veio carregada de uma raiva que fez Carolina estremecer. Como vocês se atrevem a falar dela dessa forma? Carolina é a pessoa mais genuína e carinhosa que conheci em anos, e Miguel floresceu sob os cuidados dela, de uma forma que vocês se recusam a reconhecer.
Ana Luísa, que aparentemente também estava presente, tentou suavizar a situação com sua voz doce. Henrique, querido, ninguém está questionando as qualidades pessoais dela, mas você precisa ser realista sobre o futuro. Pense em Miguel crescendo e levando amigos para casa, pense nos eventos familiares, pense na sua própria posição social. A resposta de Henrique foi como um trovão que ecoou por toda a casa. Eu não me importo com posição social. Sua voz estava carregada de uma paixão e raiva que Carolina nunca tinha imaginado que existisse nele. Vocês querem saber a verdade? Eu me apaixonei por Carolina. Sim, você ouviu certo, mãe. Eu me apaixonei por uma mulher que tem mais integridade e bondade no dedo mindinho do que toda a nossa elite social reunida. Ela fez Miguel sorrir novamente, de uma forma que eu não via desde que perdemos a mãe dele. Ela me fez lembrar que existe beleza e simplicidade no mundo, além de negócios e aparências. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Carolina sentiu lágrimas de choque e emoção rolando por seu rosto ao escutar aquela declaração pública e apaixonada. Dona Beatriz foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz tremulando entre incredulidade e horror. Henrique, você perdeu completamente o juízo. Você não pode estar falando sério sobre uma babá. Pense na memória da Maria Clara. Pense no que as pessoas vão dizer. Pense no futuro de Miguel. A menção da falecida esposa claramente tocou um nervo sensível em Henrique, mas em vez de recuar, ele pareceu ficar ainda mais determinado. Maria Clara era uma mulher maravilhosa, e eu sempre vou amá-la. Mas ela se foi, mãe, e eu tenho o direito de viver minha vida e ser feliz novamente. E Carolina me faz sentir vivo de uma forma que eu pensei que nunca mais seria possível. Senhor Roberto tentou uma abordagem mais prática. Filho, mesmo que você tenha sentimentos por esta moça, vocês são de mundos completamente diferentes. O que vocês vão ter em comum no longo prazo? Como ela vai se adaptar ao nosso estilo de vida? A resposta de Henrique veio carregada de uma convicção que surpreendeu até mesmo Carolina. Pai, eu cansei de viver nesse mundo superficial, onde o valor de uma pessoa é medido pela conta bancária ou pelo sobrenome. Carolina me ensinou que existem coisas mais importantes do que protocolos sociais e aparências. Ela genuinamente se preocupa com as pessoas ao seu redor. Ela tem uma pureza de coração que é rara. E ela ama Miguel de uma forma desinteressada e verdadeira. Se vocês não conseguem enxergar o valor disso, então o problema não está com ela, está com vocês. Ana Luísa tentou mais uma vez interferir. Henrique, você está emocionalmente confuso. É natural desenvolver sentimentos por alguém que cuida tão bem do seu filho, mas isso não significa que vocês sejam compatíveis para uma relação séria. Pense racionalmente. A explosão final de Henrique cortou Ana Luísa no meio da frase. Racionalmente. Vocês querem que eu seja racional? Racional é reconhecer que Carolina transformou nossa casa em um lar novamente. Racional é admitir que Miguel nunca foi tão feliz e bem cuidado. Racional é aceitar que eu encontrei uma mulher que me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia. E se vocês não conseguem aceitar isso, se vocês insistem em julgar uma pessoa extraordinária por sua origem humilde, então vocês que saiam da minha casa. O silêncio que se seguiu foi total, e Carolina imaginou a expressão de choque nas faces de toda a família. Dona Beatriz foi a primeira a reagir, sua voz fria como gelo. Henrique, você vai se arrepender dessas palavras. Estamos tentando proteger você e Miguel de uma decisão que pode arruinar suas vidas. A resposta dele veio firme e definitiva. A única coisa que pode arruinar nossas vidas é vocês conseguirem afastar Carolina de nós. Carolina encostou as costas na porta, seu corpo tremendo de emoção ao escutar aquela defesa apaixonada e pública. Ela nunca tinha se sentido tão protegida e amada em toda a sua vida, e ao mesmo tempo tão aterrorizada com as consequências daquela declaração. Passos pesados subiram a escada, e ela rapidamente se afastou da porta quando escutou a maçaneta girando. Henrique entrou no quarto com o rosto vermelho de emoção e os cabelos despenteados, como se tivesse passado por uma batalha. Quando seus olhares se encontraram,
Havia algo cru e vulnerável em seus olhos que fez Carolina sentir como se pudesse ver diretamente em sua alma. Você escutou tudo, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Carolina assentiu, incapaz de formar palavras através das lágrimas que rolavam livremente por seu rosto. Henrique se aproximou dela lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Eu falei sério sobre cada palavra que disse lá embaixo, Carolina. Eu me apaixonei por você, e não me importo quem sabe disso. Ele estendeu a mão para tocar seu rosto, enxugando uma lágrima com o polegar, com uma ternura que fez o coração dela se apertar. Mas eu preciso saber. Eu preciso saber se você sente alguma coisa por mim, além de gratidão pelo trabalho. Carolina olhou nos olhos verdes dele, vendo ali uma vulnerabilidade que contrastava completamente com o homem poderoso e controlado que ela conhecia. Todas as barreiras que ela tinha construído para se proteger desmoronaram naquele momento, e ela colocou a mão sobre a dele que ainda tocava seu rosto. Eu também me apaixonei por você, Henrique, ela sussurrou, usando seu nome pela primeira vez. Eu tentei lutar contra isso, tentei manter distância, mas você e Miguel se tornaram tudo para mim. A confissão mútua criou uma tensão elétrica no ar que os aproximou ainda mais um do outro. Henrique olhou para os lábios de Carolina antes de voltar a encontrar seus olhos, uma pergunta silenciosa em seu olhar. Quando ela assentiu, quase imperceptivelmente, ele se inclinou e a beijou, com uma suavidade e reverência, que contrastava completamente com a paixão que ela sabia que ele sentia. O beijo começou doce e hesitante, como se eles estivessem selando um acordo sagrado, mas gradualmente se aprofundou conforme anos de solidão e anseio se encontravam finalmente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular, e Carolina se sentia como se tivesse acabado de descobrir um mundo completamente novo de possibilidades e emoções que não sabia que existiam. Os dias seguintes à declaração explosiva de Henrique foram como viver em uma bolha de felicidade e tensão ao mesmo tempo. A família dele havia saído da mansão em silêncio após o confronto, deixando apenas Dona Marta como testemunha das mudanças sutis, mas significativas na dinâmica da casa. Carolina e Henrique ainda mantinham certa cautela durante o dia, especialmente na presença de Miguel. Mas havia uma nova intimidade entre eles que se manifestava em olhares prolongados, toques discretos quando passavam um pelo outro, e conversas sussurradas durante os momentos em que ficavam sozinhos. Miguel, com sua percepção infantil aguçada, claramente notou que algo havia mudado no comportamento dos adultos ao seu redor, mas parecia feliz com a atmosfera mais leve que pairava sobre a casa. "Papai, você está sorrindo mais", ele comentou uma manhã, durante o café da manhã, fazendo tanto Carolina quanto Henrique corarem ligeiramente. A primeira noite depois do beijo foi marcada por uma conversa longa e profunda na área de estar, onde Henrique e Carolina finalmente colocaram todas as cartas na mesa sobre seus sentimentos e medos. Henrique confessou que desde a morte da esposa, ele tinha se fechado emocionalmente, focando apenas em trabalho e em ser um bom pai para Miguel, sem acreditar que poderia encontrar amor novamente. "Quando você chegou aqui, eu tentei manter distância porque sabia que havia algo diferente em você, algo que me assustava e me atraía ao mesmo tempo", ele explicou, segurando a mão dela delicadamente. "Mas assistir você com Miguel, ver sua genuinidade e pureza de coração todos os dias, foi como redescobrir cores em um mundo que eu achava que tinha se tornado preto e branco para sempre." Carolina, por sua vez, compartilhou suas inseguranças sobre pertencer a um mundo tão diferente do seu e como tinha lutado contra seus próprios sentimentos por achar que era impossível que alguém como ele pudesse se interessar por alguém como ela. Miguel se tornou inadvertidamente o cupido da situação, sempre encontrando desculpas para que Carolina e Henrique ficassem juntos. Durante uma tarde na praia, ele insistiu que os dois o ajudassem a construir o maior castelo de dinossauros que já tinha imaginado, um projeto que requeria que eles trabalhassem lado a lado na areia. Enquanto moldavam torres e fossos elaborados, suas mãos se tocavam frequentemente,
e Carolina sentia arrepios correndo por sua pele cada vez que Henrique se inclinava para ajudar com algum detalhe da construção. Carolina, você pode ensinar o papai sobre os diferentes tipos de dinossauros? Ele não sabe que o brontossauro, na verdade, se chama apatossauro. Miguel pediu com seriedade, criando uma oportunidade perfeita para que ela se aproximasse de Henrique para explicar as diferenças paleontológicas. A proximidade física durante essas explicações criava uma tensão deliciosa, que ambos tentavam disfarçar na presença da criança. Uma semana após o confronto familiar, Carolina acordou com o som de chuva forte batendo em sua janela. Uma tempestade tropical que tinha chegado durante a madrugada, trazendo ventos intensos e relâmpagos que iluminavam o céu escuro. Ela se levantou preocupada, pensando em Miguel, que sempre ficava um pouco assustado com trovões muito altos. Quando saiu do quarto de camisola e roupão para verificar se o menino estava bem, encontrou Henrique no corredor com a mesma preocupação. Eles se dirigiram juntos para o quarto de Miguel, onde encontraram o menino dormindo profundamente, apesar do barulho da tempestade, coberto com um cobertor de dinossauros que Carolina tinha comprado para ele. Ele confia tanto em você que nem mesmo tempestades o assustam mais, Henrique sussurrou, observando o filho dormir pacificamente. A situação criou uma intimidade familiar que fez Carolina se sentir como se realmente pertencesse àquela família. Quando voltaram para o corredor, um raio particularmente forte iluminou a casa inteira, seguido de um trovão ensurdecedor que fez Carolina se assustar e instintivamente se aproximar de Henrique. Ele a envolveu em seus braços protetoramente, e por um momento ficaram ali parados, sentindo o calor um do outro através dos tecidos finos dos pijamas. Você está bem? Ele perguntou suavemente, suas mãos descansando em suas costas de uma forma que fez Carolina se sentir protegida e desejada ao mesmo tempo. Agora estou, ela respondeu, olhando nos olhos dele e sentindo a mesma tensão elétrica que tinha precedido o primeiro beijo. Desta vez, quando ele se inclinou para beijá-la, não havia hesitação ou cautela, mas uma paixão crescente que tinha sido contida por tempo demais. O beijo foi mais profundo e urgente que o primeiro, e Carolina sentiu suas pernas fraquejarem com a intensidade das sensações que corriam por seu corpo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular, e Henrique descansou a testa na dela, seus olhos fechados como se estivesse lutando contra um desejo avassalador. Carolina, ele sussurrou seu nome como uma oração, sua voz rouca de emoção. Eu não quero apressar as coisas entre nós, mas está ficando cada vez mais difícil manter distância quando tudo o que eu quero é estar perto de você. Carolina sentiu seu coração acelerar ainda mais com a confissão dele, porque ela sentia exatamente a mesma coisa. Então não mantenha distância, ela sussurrou de volta, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. Eu confio em você, Henrique. Eu confio no que estamos construindo juntos. A resposta dele foi beijá-la novamente, desta vez com uma ternura misturada com uma promessa de algo mais profundo e íntimo. Sem palavras, Henrique pegou a mão de Carolina e a guiou suavemente para seu quarto, ambos sabendo que estavam cruzando uma linha que mudaria tudo entre eles. A porta se fechou atrás deles com um clique suave, deixando apenas o som da chuva e dos corações acelerados quebrando o silêncio da madrugada. Henrique acendeu apenas uma pequena luminária ao lado da cama, criando uma luz dourada e íntima que fez Carolina se sentir como se estivesse em um sonho. Ele se aproximou dela lentamente, dando-lhe tempo para mudar de ideia, mas Carolina apenas estendeu as mãos para ele, puxando-o para mais perto. Tem certeza? Ele perguntou uma última vez, sua voz carregada de desejo, mas também de respeito pela decisão dela. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, ela respondeu, e essas foram as últimas palavras trocadas antes de se entregarem completamente um ao outro. Na manhã seguinte, Carolina acordou nos braços de Henrique, a luz suave da manhã filtrando através das cortinas e criando padrões dourados na pele dele. Ela nunca tinha se sentido tão completa e feliz em toda a sua vida, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo.
Henrique ainda dormia, com uma expressão relaxada e serena que ela raramente via durante o dia, e Carolina aproveitou para observar cada detalhe de seu rosto, memorizando aquele momento perfeito. Quando ele finalmente abriu os olhos e a encontrou observando-o, um sorriso lento e caloroso se espalhou por seu rosto. "Bom dia, meu amor", ele disse, e as palavras soaram naturais e certas, como se eles sempre tivessem acordado assim. "Bom dia", ela respondeu, sentindo-se corar ligeiramente com a intimidade nova entre eles. "Não me arrependo de nada do que aconteceu ontem à noite." A manhã foi interrompida por batidas animadas na porta e a voz de Miguel chamando pelo pai. "Papai, a tempestade quebrou um galho da árvore do jardim. Vem ver." Henrique e Carolina se olharam e riram baixinho, a realidade da vida cotidiana os trazendo de volta à terra. Henrique se levantou rapidamente e colocou um roupão, enquanto Carolina se escondeu embaixo das cobertas, ainda não pronta para enfrentar Miguel com a nova dinâmica entre ela e o pai dele. "Já vou, Miguel. Espera eu me vestir", Henrique gritou de volta, mas não antes de se inclinar para dar um beijo suave nos lábios de Carolina. "Nós conversamos mais tarde sobre tudo isso, sobre como vamos lidar com Miguel, com minha família, com o futuro." Carolina assentiu, entendendo que, apesar da felicidade que sentiam, ainda havia muitos obstáculos e decisões difíceis pela frente. Quando Henrique saiu para verificar os danos da tempestade com Miguel, Carolina ficou sozinha no quarto dele, absorvendo a magnitude do que tinha acontecido. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando pai e filho no jardim, inspecionando os galhos caídos e conversando animadamente sobre como poderiam usar a madeira para construir algo interessante. A cena doméstica e familiar fez seu coração se apertar de felicidade, mas também trouxe de volta suas preocupações sobre como a família de Henrique reagiria quando descobrisse sobre o relacionamento deles. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar e que provavelmente enfrentariam ainda mais pressão e desaprovação. Mas naquele momento, olhando para o homem que amava brincando com a criança que tinha se tornado tão especial para ela, Carolina sentiu uma determinação crescer em seu peito. Eles tinham algo real e valioso, e ela estava disposta a lutar por isso, independentemente das consequências sociais que poderiam enfrentar. 3 meses se passaram desde aquela noite tempestuosa que mudou tudo entre Carolina e Henrique, e a vida na mansão havia encontrado um novo ritmo de felicidade e harmonia que parecia quase perfeito demais para durar. Eles tinham conseguido manter seu relacionamento discreto na presença de Miguel, que ainda via Carolina como sua babá querida, embora às vezes fizesse comentários sobre como o papai e a Carol pareciam mais amigos agora. A família de Henrique havia mantido distância desde o confronto, comunicando-se apenas através de telefonemas formais e ocasionais sobre assuntos relacionados aos negócios familiares. Durante esse período de relativa paz, Carolina e Henrique tiveram tempo para conhecer um ao outro em níveis mais profundos, compartilhando sonhos, medos e construindo uma base sólida para o relacionamento que floresceu de forma natural e intensa. Uma manhã de dezembro, Carolina acordou sentindo um mal-estar estranho, que inicialmente atribuiu a algo que tinha comido no jantar da noite anterior. Ela correu para o banheiro e vomitou, sentindo uma tontura que a fez se apoiar na pia até conseguir se recompor. Durante os dias seguintes, os enjoos matinais se repetiram com uma regularidade que começou a despertar uma suspeita que a fez tremer de ansiedade e esperança ao mesmo tempo. Quando finalmente reuniu coragem para comprar um teste de gravidez em uma farmácia discreta, no centro de Porto de Galinhas, suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o produto. De volta ao seu quarto, ela fez o teste com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. E quando 2 linhas rosa apareceram claramente no resultado, Carolina se sentou na borda da cama e chorou de uma mistura avassaladora de alegria, medo e incerteza sobre o futuro. Durante 3 dias, Carolina carregou o segredo sozinha, observando Henrique e Miguel em suas rotinas diárias, enquanto tentava processar a magnitude da situação. Ela estava esperando um filho do homem que amava,
mas também estava aterrorizada com as implicações que isso teria para todos eles, especialmente considerando a já complicada situação com a família dele. Ela se perguntava como Henrique reagiria, se ele ficaria feliz ou se veria a gravidez como uma complicação que poderia prejudicar ainda mais sua relação com os pais. Durante as refeições, ela mal conseguia comer, disfarçando a falta de apetite como cansaço, e à noite ficava acordada imaginando diferentes cenários de como poderia contar a novidade. Miguel, com sua percepção aguçada, começou a notar que algo estava diferente com Carolina. "Carol, você está triste? Seus olhos estão vermelhos como quando alguém chorou", ele perguntou com sua inocência característica, fazendo o coração dela se apertar ainda mais. Finalmente, em uma tarde ensolarada, quando Miguel estava tendo sua aula de natação com um instrutor particular na praia, Carolina decidiu que não conseguia mais guardar o segredo. Ela encontrou Henrique em seu escritório, revendo alguns projetos arquitetônicos, e pediu para conversar com ele em particular. Algo em sua expressão deve ter alertado ele, porque imediatamente fechou o laptop e deu total atenção a ela. "O que aconteceu? Você parece preocupada", ele disse, levantando-se para se aproximar dela com aquele cuidado protetor que sempre demonstrava. Carolina respirou fundo, sentindo as palavras presas na garganta, antes de finalmente conseguir falar. "Henrique, eu preciso te contar uma coisa muito importante, e eu não sei como você vai reagir." A preocupação em seus olhos verdes se intensificou, e ele pegou as mãos dela entre as suas. "Pode me contar qualquer coisa, amor. Nós vamos enfrentar juntos, seja o que for." "Eu estou grávida", Carolina disse simplesmente, observando cada microexpressão que passou pelo rosto de Henrique. Por um momento que pareceu uma eternidade, ele ficou completamente imóvel, processando a informação, e Carolina sentiu seu estômago se contrair com medo de sua reação. Então, lentamente, uma expressão de absoluta maravilha e felicidade se espalhou por seu rosto, seus olhos se enchendo de lágrimas que ele não tentou esconder. "Grávida", ele repetiu, como se estivesse testando o sabor da palavra. "Você está esperando nosso filho?" Quando Carolina assentiu, ele a envolveu em seus braços com tanta força que ela mal conseguia respirar, e ela sentiu os ombros dele tremendo com emoção contida. "Carolina, meu amor, esta é a melhor notícia que você poderia me dar. Eu nem sabia que queria outro filho até este momento, mas agora eu não consigo imaginar nada mais perfeito." Henrique se ajoelhou na frente de Carolina e colocou as mãos delicadamente em sua barriga ainda lisa, como se já pudesse sentir a vida crescendo ali dentro. "Nosso bebê", ele sussurrou com veneração, antes de olhar para ela com uma intensidade que fez seu coração se acelerar. "Você está feliz? Eu sei que isso muda tudo entre nós, que torna nossa situação ainda mais complicada com minha família." Carolina colocou as mãos sobre as dele, sentindo uma paz e certeza que não experimentava há dias. "Eu estou aterrorizada e feliz ao mesmo tempo", ela confessou. "Eu não planejei isso, mas agora que aconteceu, eu não consigo imaginar minha vida de outra forma. Este bebê foi feito com amor verdadeiro, e isso é tudo o que importa para mim." Henrique se levantou e a beijou com uma ternura que trouxe lágrimas aos olhos dela. Um beijo que selava uma promessa de futuro e família que ambos nem sabiam que desejavam. Eles decidiram contar para Miguel no mesmo dia durante o jantar, abordando o assunto com a simplicidade e honestidade que uma criança merece. "Miguel, a Carolina e eu temos uma novidade muito especial para te contar", Henrique começou, enquanto o menino comia seus nuggets em formato de dinossauro. "Você vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Carolina está esperando um bebê." Os olhos de Miguel se arregalaram de surpresa antes de uma expressão de pura alegria tomar conta de seu rosto. Um bebê de verdade, na barriga da Carol? Quando eles confirmaram, Miguel bateu palmas animado. "Eu posso ensinar para o bebê sobre dinossauros e posso ajudar a trocar fraldas. Eu vou ser o melhor irmão mais velho do mundo." A reação entusiástica e inocente do menino trouxe lágrimas de alívio e felicidade para os olhos, tanto de Carolina quanto de Henrique. Nos dias seguintes,
A notícia da gravidez trouxe uma nova energia para a casa. Henrique se tornou ainda mais protetor e carinhoso com Carolina, insistindo que ela descansasse mais e se preocupando com cada pequeno desconforto que ela sentia. Miguel, por sua vez, adotou um papel de protetor mirim, sempre perguntando se Carolina estava se sentindo bem e oferecendo seus brinquedos favoritos para o bebê que está crescendo na barriga dela. Dona Marta, que tinha percebido as mudanças sutis na dinâmica da casa ao longo dos meses, recebeu a notícia com lágrimas de alegria e imediatamente assumiu o papel de avó substituta, começando a preparar receitas especiais para ajudar com os enjoos matinais e oferecendo conselhos baseados em sua experiência com suas próprias filhas. A primeira consulta médica foi uma experiência emocionante e surreal para Carolina e Henrique. Eles viajaram para Recife para consultar com uma ginecologista obstetra renomada. E quando viram a primeira imagem do ultrassom, mostrando um pequeno ponto pulsante que representava o coração do bebê, ambos choraram abertamente. "Está tudo perfeito", disse a doutora com um sorriso caloroso. "Você está com aproximadamente 8 semanas e, pelo que posso ver, é uma gravidez saudável e normal." Henrique segurou a mão de Carolina durante todo o exame, fazendo perguntas detalhadas sobre cuidados pré-natais e desenvolvimento fetal, claramente determinado a ser o melhor parceiro possível durante esse período. Na volta para Porto de Galinhas, eles pararam em uma loja de bebês e compraram o primeiro presente para a criança, um mobile com dinossauros coloridos que Miguel tinha insistido que seria perfeito para o quarto do futuro irmão ou irmã. A transformação mais surpreendente, porém, começou algumas semanas depois, quando Dona Beatriz ligou para Henrique com uma voz estranhamente hesitante. Durante a conversa, Carolina pôde ouvir apenas o lado de Henrique, mas percebeu que algo significativo estava acontecendo. "Sim, mãe, é verdade. Carolina está grávida e nós estamos muito felizes", ele disse com firmeza, preparado para outra batalha. Mas aparentemente a reação do outro lado da linha foi diferente do esperado, porque sua expressão mudou de defensiva para surpresa. Você gostaria de conversar com ela?" Henrique olhou para Carolina com uma expressão incrédula, antes de estender o telefone para ela. Com mãos trêmulas, Carolina atendeu a ligação, esperando hostilidade, mas em vez disso, ouviu uma voz mais suave do que jamais tinha escutado de Dona Beatriz. "Carolina, querida, eu sei que nossas interações anteriores foram complicadas, mas um bebê é sempre uma bênção, e eu gostaria muito de conversar com você sobre como posso ajudar durante a gravidez." A ligação de Dona Beatriz marcou o início de uma transformação que Carolina jamais poderia ter imaginado. Nos dias seguintes, a sogra, que antes a via como inadequada, começou a demonstrar um interesse genuíno em seu bem-estar e na gravidez. Ela ligava regularmente para perguntar sobre os enjoos matinais, se Carolina estava tomando vitaminas adequadas e se precisava de alguma coisa especial. "Querida, eu sei que cometi erros no passado", disse Dona Beatriz durante uma das ligações, sua voz carregada de uma humildade que Carolina nunca tinha ouvido antes. "Mas um neto é um presente precioso e eu quero fazer parte da vida desta criança. Você me daria uma chance de recomeçar?" A sinceridade na voz da mulher tocou profundamente Carolina, que aceitou o pedido de trégua com cautela, mas também com esperança de que talvez a família pudesse finalmente se unir. Senhor Roberto foi o próximo a mudar de atitude, aparecendo na mansão uma tarde com um presente inesperado. Um berço artesanal feito de madeira nobre que ele mesmo tinha encomendado de um marceneiro especializado. "Meu primeiro neto merece o melhor", ele disse simplesmente, evitando olhar diretamente para Carolina inicialmente, mas depois se dirigindo a ela com uma formalidade respeitosa, que era um progresso imenso comparado às interações anteriores. Miguel ficou fascinado com o berço, insistindo em ajudar o avô a montá-lo no quarto que seria do bebê, criando momentos de conexão entre 3 gerações que encheram o coração de Carolina de esperança. Durante esses momentos, ela percebeu que Sr. Roberto ocasionalmente a observava com uma curiosidade nova.
como se estivesse tentando entender a mulher que tinha conquistado não apenas seu filho, mas também seu neto. Conforme os meses passaram e a barriga de Carolina cresceu, toda a dinâmica familiar se transformou de forma surpreendente. Dona Beatriz começou a visitá-los regularmente, sempre trazendo presentes para o bebê ou comidas especiais para Carolina. Durante uma dessas visitas, ela se sentou ao lado de Carolina na varanda e, olhando para o mar, fez uma confissão que mudou tudo entre elas. Carolina, eu preciso te pedir desculpas de coração. Eu estava com medo de que Henrique se machucasse novamente após perder Maria Clara, e acabei projetando esse medo em você. Mas vendo como vocês se amam, como Miguel floresceu, e agora com este bebê chegando, eu percebo que o amor verdadeiro não segue regras sociais. Você trouxe vida de volta para meu filho de uma forma que eu nunca consegui fazer após a morte da esposa dele. As duas mulheres choraram juntas naquele momento, finalmente encontrando a paz que tanto haviam precisado. O 6º mês de gravidez trouxe a descoberta de que Carolina estava esperando uma menina, notícia que deixou Miguel absolutamente extasiado. Uma irmãzinha. Eu vou ensinar ela a ser corajosa como os dinossauros e delicada como as princesas, ele declarou, fazendo todos rirem com sua lógica infantil adorável. Henrique passou ainda mais tempo em casa, trabalhando remotamente sempre que possível para acompanhar cada momento da gravidez. Ele conversava com a barriga todas as noites, contando histórias para a filha sobre as aventuras que viveriam juntos, e Carolina se apaixonava ainda mais por ele a cada dia, vendo a ternura e dedicação que demonstrava como futuro pai. Ela já reconhece sua voz, Carolina disse uma noite quando o bebê chutou particularmente forte durante uma das conversas de Henrique. Olha como ela reage quando você fala. Os preparativos para o nascimento se tornaram um projeto familiar que envolveu a todos. Dona Beatriz e Carolina passaram tardes inteiras decorando o quarto do bebê, escolhendo cores suaves e móveis delicados que criassem um ambiente acolhedor para a pequena. Miguel insistiu em contribuir com desenhos que fez especialmente para a irmã, incluindo dinossauros cor-de-rosa que ele garantiu serem femininos, mas corajosos. Senhor Roberto, mostrando um lado avô que ninguém conhecia, começou a pesquisar sobre educação infantil e desenvolvimento cognitivo, determinado a ser o melhor avô possível para a neta que estava por vir. Quero que ela tenha todas as oportunidades do mundo, mas também que seja feliz e amada como Miguel é, ele disse para Henrique, claramente emocionado com a perspectiva de uma nova geração. Quando Carolina entrou em trabalho de parto, em uma madrugada de setembro, toda a família se mobilizou como uma equipe perfeita. Henrique a levou para o hospital em Recife, enquanto Dona Marta cuidava de Miguel, que insistiu em ficar acordado até saber se a irmãzinha tinha nascido bem. Dona Beatriz e Senhor Roberto chegaram ao hospital pouco depois, trazendo flores e uma ansiedade tocante para conhecer a neta. Durante as horas de trabalho de parto, Henrique não saiu do lado de Carolina nem por um momento, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento que a ajudaram a passar por cada contração. Você é a mulher mais forte e corajosa que eu conheço, ele repetia beijando sua testa suada. Nossa filha já tem muita sorte de ter você como mãe. Quando Helena finalmente nasceu, com seus olhos verdes idênticos aos do pai e uma cabeleira escura como a de Carolina, o silêncio emocionado da sala de parto foi quebrado pelo choro de felicidade de todos os presentes. Ela é perfeita, Henrique sussurrou, pegando a filha no colo pela primeira vez com mãos trêmulas de emoção. Olha para ela, Carolina. Olha o que nosso amor criou. Carolina, exausta, mas radiante, observou o homem que amava segurando sua filha e sentiu uma completude que jamais imaginara ser possível. Quando Dona Beatriz entrou no quarto e viu a neta pela primeira vez, as lágrimas rolaram livremente por seu rosto. Ela é um anjo, suspirou pedindo permissão para segurá-la. Carolina, querida, obrigada por nos dar este presente maravilhoso. 3 meses após o nascimento de Helena, Henrique pediu Carolina em casamento durante um pôr-do-sol na praia de Porto de Galinhas, com Miguel e a pequena Helena como testemunhas especiais.
Você transformou minha vida de todas as formas possíveis, ele disse, ajoelhado na areia com um anel que brilhava com a luz dourada do sol se pondo. Você me deu amor verdadeiro, trouxe felicidade de volta para Miguel e agora nos abençoou com nossa filha. Quer se casar comigo e tornar nossa família completa oficialmente? Carolina disse sim através das lágrimas de alegria, e Miguel gritou de felicidade enquanto Helena dormia pacificamente em seu carrinho, alheia ao momento histórico que estava vivenciando. O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia íntima na praia com a presença da família e amigos mais próximos. Carolina usava um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural, e carregava Helena no colo enquanto caminhava pelo corredor improvisado na areia. Miguel, orgulhoso em seu papel de pajem, carregava as alianças com a seriedade de quem entende a importância do momento. Dona Beatriz chorou durante toda a cerimônia e Sr. Roberto foi visto enxugando os olhos discretamente várias vezes. Quando o padre declarou Carolina e Henrique marido e mulher, toda a família se abraçou em um momento de pura felicidade e união, que selou definitivamente a transformação de todos eles. Anos mais tarde, quando Helena deu seus primeiros passos na mesma praia onde seus pais se conheceram, e Miguel, agora um irmão mais velho, responsável e amoroso, a ajudava a construir castelos de areia com dinossauros, Carolina olhava para sua família com uma gratidão profunda que jamais diminuía. Henrique continuava sendo o marido amoroso e pai dedicado que sempre fora, e os avós de Helena eram presença constante e carinhosa em suas vidas. A mansão em Porto de Galinhas havia se tornado verdadeiramente um lar cheio de amor, risos e memórias preciosas que cresciam a cada dia. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais uma história que nos ensina sobre a força transformadora do amor verdadeiro. Carolina e Henrique nos mostraram que o amor não conhece barreiras sociais quando é genuíno e puro. Vimos como uma família inteira pode mudar quando abre o coração para aceitar alguém especial, e como as diferenças de origem se tornam insignificantes diante da bondade e do caráter de uma pessoa. A jornada de Carolina nos ensina que devemos acreditar no nosso valor, independentemente de nossa origem, e que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de vencer os preconceitos. Henrique nos mostrou a importância de lutar por aquilo que realmente importa, mesmo quando isso significa enfrentar nossa própria família. Espero que esta história tenha tocado seus corações como tocou o meu. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Fio de Esperança e compartilhar com pessoas que também acreditam no poder transformador do amor. Deixe nos comentários qual parte da história mais emocionou vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, paz e felicidade. Até a próxima história.